Lição 26 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentada por Ken Wapnick. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Essa é outra lição crucial e, como eu acabei de mostrar, leva nosso aprendizado e prática um passo adiante. Se eu tenho pensamentos de ataque, preciso acreditar que sou vulnerável. Se eu acreditar que sou vulnerável, não posso ser Cristo porque Ele é invulnerável. Se, como Jesus vai me lembrar repetidamente, eu sou como Deus me criou. E se minha realidade é espírito, preciso ser um com tudo e com todos. Portanto, não existe literalmente nada e ninguém lá fora que poderia me ferir. No entanto, enquanto eu acreditar que posso ser ferido, quer seja o meu próprio corpo ou através de outra pessoa, estarei atestando minha vulnerabilidade. Além disso, ao dizer que sou vulnerável, também estou dizendo que estou certo em minha autoavaliação e o Espírito Santo errado. É, sem dúvida, óbvio que se podes ser atacado, não és invulnerável. Vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. O próprio fato de que estou aqui está me provando que posso realmente atacar. Porque só pude vir para cá atacando Deus primeiro. E eu sei que ataquei primeiro porque percebo o ataque em todos os lugares ao meu redor. A dinâmica da projeção me ajuda a entender como esse fenômeno da percepção do ataque acontece. A projeção faz a percepção. O que eu percebo do lado de fora é a projeção do que tornei real dentro de mim, um ponto ao qual devemos voltar. E o que pode surtir efeito através de ti, também tem que surtir efeito em ti. É essa a lei que em última instância te salvará, mas estás usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses, ao invés de usá-la contra eles. Como já vimos diversas vezes nas primeiras lições, o interno e o externo são um e o mesmo. O pensamento de atacar e o pensamento de ser atacado vêm do mesmo sistema de pensamento. Nós projetamos os pensamentos do nosso ego e então acreditamos que eles vão nos ferir em troca. Como Jesus ensina no texto, no contexto da nossa necessidade de projetarmos, ficar livre de o conflito, o que não queremos. A ideia de que podes te livrar de alguma coisa que não queres, dando-a a outro. Dando-a, tu a mantens, pois essa é a forma de mantê-la. O fato de acreditares que, vendo-a do lado de fora, tu a excluíste do que está dentro, é uma completa distorção do que seja o poder de extensão. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor de sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem e os firam. Acreditando que apagaram suas projeções de suas próprias mentes, acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar
a introduzirem-se nelas de modo furtivo. Também é verdade, como já vimos, que o amor de Deus que permitimos que flua através de nós como perdão, vai voltar a nós também. É esse amor que devemos perceber ao nosso redor, tanto expressões quanto pedidos por ele. As leis da projeção e da extensão funcionam de forma similar, mas com conteúdos diferentes. É por isso que logo no início do texto Jesus fala sobre a projeção como uso impróprio da extensão. É a mesma lei da mente, simplesmente usada de modo errôneo, levando à criação errônea ao invés da criação. Essa lei, em última instância, nos salva em outro sentido também, porque ela reflete que tudo é uma ilusão. O que parece estar do lado de fora é uma ilusão, porque o que parece estar dentro, o sistema de pensamento do ego, é uma ilusão. Reconhecer isso é desfazer o ego. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terás medo do ataque. E se tens medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. É isso o que prova que você está certo e Jesus errado. Jesus pergunta: por que você está tão transtornado? Tudo isso é um sonho. E nós dizemos a ele: o que você quer dizer com tudo isso é um sonho? Olhe como fui atacado. Olhe como eu sofro e toda essa dor que estou sentindo. Olhe para o que as outras pessoas estão sentindo. Nós somos todos vulneráveis. Por favor, não me diga que isso é um sonho. É assim que provamos que nossas percepções estão corretas. Nossa dor, quer seja em outros ou em nós mesmos, é a prova final de que Deus está morto e nós existimos em seu lugar. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável em tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos. Eles contradizem um ao outro. Se eu perceber pensamentos de ataque em você, é apenas porque primeiro os tornei reais para mim mesmo. O que eu fiz a partir do desejo de tornar minha separação de Deus, o ataque original, real também. É só depois daquela decisão de estabelecer o ataque como real que o plano do meu ego me impele a projetá-lo para fora. Dessa forma, tornando-me vulnerável ao meu ataque percebido dos outros. Está claro que esses pensamentos de ataque, novamente, reflexos da separação de Deus e, portanto, de todos os outros, não podem ser aceitos junto com a nossa invulnerabilidade como Deus nos criou. Essa ainda é outra forma de dizer que Deus e o ego são mutuamente excludentes. A dinâmica da dissociação é o que nos capacita a manter essas crenças contraditórias em nossas mentes, como o texto explica nessas duas passagens. O ego e o espírito não se conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Dissociação
é um processo distorcido de pensamento pelo qual dois sistemas de crenças que não podem coexistir são mantidos. Se são reunidos, a aceitação dos dois conjuntamente é impossível. Mas se um deles é mantido longe do outro, nas trevas, a sua separação parece manter ambos vivos e iguais em sua realidade. A sua união vem a ser, assim, a fonte do medo, pois se eles se encontram, é preciso retirar a aceitação de um dos dois. Não podes ter ambos, pois um nega o outro. Mantidos à parte, esse fato não é visto, pois pode-se dotar cada um com uma crença sólida, se estão em locais separados. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que sempre atacas a ti mesmo primeiro. Para repetir, se eu percebo você como me atacando, e aí reajo como se isso fosse verdade, é apenas porque eu ataquei primeiro. Isso não tem nada a ver com comportamento, pois o ataque existe apenas na minha mente. A ideia de hoje está refletida também em uma passagem incisiva no texto. Se ele não fala do Cristo para ti, tu não falaste do Cristo para ele. A projeção é o princípio governante da atividade da mente, uma vez que ela determina como nós percebemos o mundo ao nosso redor. Lembre-se, a percepção é a interpretação, como nós vemos e não o que nós vemos. Não pode ser enfatizado o suficiente que, para entendermos apropriadamente passagens como essas, o estudante precisa perceber que Jesus nunca está falando sobre o que as pessoas estão fazendo de forma comportamental, mas apenas sobre nossa percepção do que os outros estão fazendo. Quando você sente que foi atacado por outra pessoa, você interpretou seu comportamento. Isso não significa que você não vê pensamentos de ataque em outras pessoas. Jesus vê pensamentos de ataque em todos os seus estudantes. É em seus julgamentos que os pensamentos de ataque são tornados reais. Portanto, lemos no manual de professores. Talvez seja útil lembrar que ninguém pode ter raiva de um fato. É sempre uma interpretação que faz surgir emoções negativas, independentemente da sua aparente justificativa, pelo que parecem ser os fatos. Se os pensamentos de ataque necessariamente acarretam a crença em que és vulnerável, seus efeitos te enfraquecem aos teus próprios olhos. Assim, atacaram a tua percepção de ti mesmo. Uma falsa imagem de ti veio tomar o lugar do que tu és. Tendo nos enfraquecidos aos nossos próprios olhos, nossa vulnerabilidade, nós mais uma vez provamos que estamos certos e o Espírito Santo errado. Somos filhos do ego ao invés de filhos de Deus. Não acreditamos mais que somos o Cristo, de quem o Espírito Santo em nossas mentes certas é um lembrete.
Nós substituímos a verdade de quem nós somos com uma falsa imagem. Um ser especial, único e individualizado. Novamente, é o nosso uso da dissociação que permite que mantenhamos duas imagens contraditórias de nós mesmos. A verdade do conhecimento que escolhemos esquecer e a ilusão de ataque que escolhemos lembrar. Essas passagens descrevem irrefutavelmente essa dinâmica e seu desfazer através do Espírito Santo. A não ser que, em primeiro lugar, conheças alguma coisa, não pode dissociá-la. O conhecimento necessariamente precede a dissociação, de modo que a dissociação nada mais é do que uma decisão de esquecer. Oferece ao Espírito Santo apenas tua disponibilidade para lembrar, pois ele retém o conhecimento de Deus e o teu próprio para ti, esperando a tua aceitação. A sua voz vai te dizer que és parte dele, quando estiveres disposto a lembrar-te dele e a conhecer de novo a tua própria realidade. Lembrar é apenas restaurar na tua mente o que já está lá. Não fazes aquilo que lembras, meramente aceitas outra vez o que está lá, mas foi rejeitado. Quando atacas, estás negando a ti mesmo. A tua negação da realidade exclui a aceitação da dádiva de Deus, porque aceitaste uma outra coisa em seu lugar. Todo ataque é um ataque a ti mesmo. E é, portanto, o caminho no qual a tua identificação está perdida. Porque quando atacas, tens que ter esquecido o que és. E se a tua realidade é a de Deus, quando atacas, não estás te lembrando dele. A prática da ideia de hoje te ajudará a compreender que a vulnerabilidade ou a invulnerabilidade é o resultado dos teus próprios pensamentos. Nada, exceto os teus pensamentos, pode te atacar. Nada, exceto os teus pensamentos, pode fazer-te pensar que és vulnerável. E nada, exceto os teus pensamentos, pode te provar que isso não é assim. O foco dos nossos exercícios está somente em nossos pensamentos, a fonte do problema e sua solução. Na verdade, tudo é pensamento, cuja aceitação é o objetivo do treinamento mental do livro de exercícios. Esses pensamentos não são de um órgão físico, o cérebro, mas a mente vindo da nossa identificação com o ego ou com Jesus. Desses dois pensamentos ou sistemas de pensamento, culpa ou inocência, surge um mundo e nossa percepção do mundo. Se você se sentir atacado, terá escolhido o ego como seu professor e, portanto, acredita que é vulnerável e merece o ataque. Isso não tem nada a ver com o comportamento. Por outro lado, se nós nos lembrarmos da nossa invulnerabilidade como criação perfeita de Deus, nossa percepção do mundo muda de acordo. Uma passagem perto do final do texto expressa sucintamente o princípio de que a projeção
faz a percepção. As lições a serem aprendidas são apenas duas. Cada uma tem o seu resultado em um mundo diferente. E cada mundo decorre com toda a segurança da sua fonte. O resultado certo da lição, segundo a qual o Filho de Deus é culpado, é o mundo que vês. É um mundo de terror e desespero. Tampouco existe nele esperança e felicidade. Entretanto, esse não é o único resultado que teu aprendizado pode produzir. O resultado da lição segundo a qual o Filho de Deus não tem culpa é um mundo no qual não existe medo e onde todas as coisas são iluminadas com esperança e cintilam com uma gentil amizade. Todas as coisas nada fazem senão apelar para ti pedindo com suavidade para serem tuas amigas e para que tu permitas que se unam a ti. O resto da lição apresenta um exercício e instruções com as quais estamos bastante familiarizados a essa altura. O foco, como sempre, está em nossos pensamentos e sentimentos, que parecem nos transtornar, olhando para eles de forma tão desapaixonada quanto possível, e com mais do que uma atenção superficial. É essa não avaliação cuidadosa que nos permite entender que esses transtornos todos compartilham o mesmo propósito subjacente de nos manter distantes do pensamento de amor que nossos pensamentos tentam ocultar. Em outras palavras, todas as formas de transtorno refletem o conteúdo oculto de atacarmos a nós mesmos, negando quem nós somos como o Filho único de Deus. 6 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. 2 minutos inteiros devem ser dedicados a cada um, embora o tempo possa ser reduzido para 1 minuto se o desconforto for grande demais. Não reduzas mais do que isso. O período de prática deve começar com a repetição da ideia para o dia de hoje. Em seguida, fecha os olhos e faz uma revisão das questões não resolvidas, cujos resultados estão te causando inquietação. A inquietação pode assumir a forma de depressão, tormento, raiva, um senso de imposição, medo, pressentimento ou preocupação. Qualquer problema ainda sem solução que tenda a ser recorrente em teus pensamentos durante o dia é um sujeito adequado. Não serás capaz de considerar muitos deles em qualquer um dos períodos de prática, pois deves dedicar a cada um mais tempo do que o usual. A ideia de hoje deve ser aplicada como segue. Primeiro, cita a situação. Eu estou preocupado com. Em seguida, revê todos os resultados possíveis que tenham te ocorrido a esse respeito e que tenham te causado inquietação, referindo-te a cada um de modo bem específico, dizendo: tenho medo que aconteça. Esse exercício reflete o princípio axiomático do ego. A culpa exige punição. Um resultado que justificadamente tememos. Nossas preocupações sobre o que vai acontecer. As questões não resolvidas
cujos resultados estão te causando inquietação. Inevitavelmente levam ao medo do que vai acontecer. Nós, portanto, não temos escolha além de erigir defesas contra esses objetos do nosso medo, prognosticados pela nossa culpa. Devemos retornar depois a esse tema importante da defesa. Se estiveres fazendo os exercícios adequadamente, deverás ter umas 5 ou 6 possibilidades aflitivas para cada situação que usares e possivelmente mais. É muito mais útil examinares por completo algumas poucas situações do que tocar em um maior número. À medida que continuas a lista dos resultados antecipados para cada situação, provavelmente acharás alguns deles, especialmente aqueles que te ocorrem perto do final, menos aceitáveis para ti. Contudo, tenta tratá-los todos do mesmo modo, na medida do possível. Depois de teres citado cada resultado do qual tenhas medo, dize a ti mesmo: esse pensamento é um ataque contra mim mesmo. Conclui cada período de prática repetindo a ideia de hoje para si mesmo mais uma vez. Esse, é claro, é o ponto. Nós trazemos a escuridão das nossas ilusões à luz da verdade de Jesus. O problema não está no resultado que esperamos, mas na decisão subjacente de atacarmos a nós mesmos por negarmos Deus. Depois dessas primeiras 25 lições, você pode ver como, passo a passo, lição a lição, Jesus está lenta e gentilmente nos levando à experiência específica dos ensinamentos mais abstratos no texto. Ken Wapnick.